Nós estamos no norte da França, numa cidadezinha chamada Lisieux, que apesar de ter somente cerca de 20 mil habitantes, atrai mais de 1 milhão de pessoas por ano. Tudo isso graças a Santa Teresinha, que viveu aqui e que mesmo depois de um século, continua a influenciar milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Nós ficaremos muito felizes em receber vocês aqui em Lisieux. Quando vocês vêm a Lisieux, é Santa Teresinha mesmo que recebe vocês, também os seus pais, São Luís e Zélia Martin. Teresinha, a partir do seu próprio caminho de santificação, deu uma grande contribuição à espiritualidade do século XX, a Pequena Via. Muitas vezes nós temos um conhecimento da Pequena Via um pouco assim romântico, né? Um pouco assim, amor, amor, né? A Santa das Rosas, a Santa do Amor. Então, ela viveu a Pequena Via da confiança e do abandono, né? Em Deus. E amadurecida pela leitura, pela reflexão da Palavra de Deus, ajudada também pelos sacramentos, né? O sacramento da Eucaristia, o sacramento da reconciliação, foi amadurecendo em sua vida essa experiência do amor de Jesus, esquecer de si mesmo e oferecer a sua vida pelas pessoas. O centro, o coração dessa mensagem é que Teresinha colocava tudo nas mãos de Deus. Ela dizia: por que se inquietar, se preocupar com as coisas de cada dia? Se nós confiamos e colocamos tudo nas mãos de Deus, por que nos preocupar? Inclusive na sua doença, ela colocava tudo nas mãos de Deus. É isso que ela nos convida a fazer. Ela nos diz: se nós continuarmos pequenos como essa criança, como Cristo nos diz no Evangelho, porque Teresinha se servia simplesmente do que disse Jesus nos Evangelhos. Se colocarmos tudo nas mãos de Deus, como essa criança tem plena confiança no seu Pai, e colocarmos amor nas coisas de cada dia. Essa era a sua receita milagrosa, e foi assim que ela suportou coisas que eram muitas vezes difíceis no Carmelo. Foi simplesmente colocando amor. Ela disse sobre o seu lugar na igreja: no coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor, e assim eu serei tudo. Ela disse que quando ela entendeu que não podia fazer as coisas extraordinárias, ela precisava transformar as coisas ordinárias de cada dia em coisas extraordinárias, fazendo-as por amor. Quando começamos a entender o que viveram Luís e Zélia Martin, do amor de Jesus que os uniu, nós então entendemos por que nós temos Santa Teresinha. As relíquias deles estão aqui dentro da Basílica de Lisieux, que vocês podem visitar. Foram eles que ensinaram cada uma de suas filhas a amar. A amar, a amar a Deus, a amar ao próximo e a se gastar a serviço dos outros. A amar em família. E Luís e Zélia Martin nos ensinam esse amor de Deus, que é sobre cada uma de nossas famílias, que pode reconciliar com nossas famílias, fazê-las avançar e viver com simplicidade o cotidiano. A santidade deles é algo que é possível, que está ao nosso alcance. À portée de main. Le Buissonnet. Este é o nome da casa onde ela viveu durante 11 anos da sua vida. Logo após o falecimento da sua mãe, Zélie Martin, ela vem acompanhada do seu pai e das suas 4 irmãs. A
Então, quando você visita a casa dos Buissonnet, o primeiro cômodo onde você entra corresponde ao que na época de Santa Teresinha era a cozinha. A gente vai ter que imaginar aqui uma grande mesa no meio do cômodo, onde a empregada e as meninas preparavam as refeições. Foi aqui que Santa Teresinha viveu uma graça muito importante. Uma graça é um presente do céu, um presente de Deus. E cada pessoa que visita essa casa pode também pedir uma graça. Teresinha, desde a morte da sua mãe, era uma menina muito sensível, que chorava facilmente. Uma simples observação já fazia ela ficar num estado deplorável. E depois que ela chorava porque tinha chorado. E isso nunca acabava. Essa hipersensibilidade de Teresinha era um problema de verdade, ao mesmo tempo que crescia nela o desejo de entrar no Carmelo, de dar a sua vida a Deus. Mas uma religiosa que choraminga todo o tempo não ia dar certo. Era então necessário que acontecesse alguma coisa. Teresinha conta a sua conversão, um momento muito importante da sua vida, porque verdadeiramente ela mudou seu coração com uma força importante. Era uma noite de Natal. O Sr. Martin voltava da missa com suas filhas. A missa de Natal era a missa da meia-noite. Então eles chegaram diante dessa chaminé, onde Teresinha costumava colocar as meias para receber os presentes de Natal. Ela sobe as escadas para colocar o seu chapéu e o seu casaco. E das escadas, ela escuta o pai que estava embaixo, que devia estar cansado da noite, e ele diz para Céline: para uma menina já crescida como Teresinha, estas atitudes são muito infantis. Espero que esse seja o último ano. Ele já estava cansado desse tipo de coisa. Teresinha, escutando isso, se desmancha em lágrimas. A impressão que dava é que a festa já tinha acabado. Celina a acompanha e diz a Teresinha que não desça tão rápido, porque já conhecia sua irmã. E então, acontece alguma coisa, esse pequeno milagre. Teresinha conta: num instante, eu senti a caridade entrar no meu coração. A caridade é o amor. Era como uma necessidade de me esquecer de mim. E depois, a partir desse momento, eu fiquei feliz. A ordem das coisas é muito importante. Em primeiro lugar, ela não foi procurar os outros, não foi falar com as pessoas, mas ela diz: a caridade entrou no meu coração. A necessidade de me dar aos outros, me esquecendo de mim mesma, dos meus pequenos sofrimentos. E então fiquei feliz. Talvez um outro olhar para si mesma. E assim, Teresinha disse que estava determinada. Ela disse: eu sei o que quero da vida. Queria ser religiosa. Quero dar minha vida para Jesus. Não para me fazer prazer, mas pelos outros, para me oferecer pelos pecadores, pelos padres. Assim, nós podemos ver nesses dois quadros que estão nesse cômodo hoje. Nós vemos Teresinha antes e depois da graça que ela viveu aqui. Ela tem 15 anos e com 15 anos a gente vê que ela se tornou uma mulher determinada, que sabe o que quer e se curou da sua hipersensibilidade que ela tinha desde pequena. Aos 15 anos, Teresinha entra no Carmelo definitivamente. E é aqui que ela permanece até o dia da sua partida para o céu. Santa Teresinha, ela entrou no Carmelo jovem, né? Como nós sabemos, com a idade de 15 anos. Não foi muito fácil a sua entrada no Carmelo, porque pela sua idade. As pessoas acreditavam idade e a sua maturidade. Só que nós esquecemos que a graça de Deus agiu na vida de Santa Teresinha já na casa dela. Santa Teresinha foi religiosa durante 9 anos. Não simplesmente para encontrar as suas irmãs que já tinham entrado no Carmelo, mas para seguir Jesus. E o seu pai então aceitou que ela fosse transplantada do seu ninho familiar, casa dos Buissonnet, para a colina do Carmelo, onde Santa Teresinha mergulha no silêncio e no anonimato de uma vida religiosa. Teresinha vai inflamar o mundo com o fogo do amor de Deus, através do seu coração missionário, oferecido, entregue por amor a Deus e dos seus irmãos e irmãs. L'amour de ses frères et de ses sœurs.
A nossa história com o Brasil desde o início é uma verdadeira história de amor, uma verdadeira saga. O amor dos brasileiros por Teresinha, desde as primeiras horas de difusão e propagação da mensagem de Teresinha, e aqui nós estamos falando bem antes da sua beatificação. Teresinha já era conhecida no Brasil. O Brasil, que é um país gigantesco, já se falava de Teresinha um pouco em vários lugares. Houve uma época em que se podia dizer que ela era mais conhecida no Brasil do que na França. E alguns até acreditavam que ela era brasileira e não francesa. Ainda hoje nós podemos nos perguntar, o que aconteceu para que houvesse esse amor, esse envolvimento dos brasileiros com Teresinha? Nas histórias de nossos anais, em nossos arquivos, nós temos uma história que é simplesmente magnífica. Havia um padre daqui da região que foi enviado como missionário numa favela perto de São Paulo, uma favela gigantesca. Sua mãe tinha vindo um dia rezar no túmulo de Teresinha no cemitério de Lisieux. Então ela teve uma emoção muito forte. Ela pegou um pouco de terra e colocou no meio de um lencinho e depois enviou isso para seu filho no Brasil e escreveu um bilhetinho dizendo: com isso ela faz milagres. Seu filho padre, que estava lá na favela, no meio de uma miséria muito grande, e aí tudo que podemos imaginar que possa ser vivido nesses lugares, onde se vivem coisas terríveis e ao mesmo tempo muito sofrimento, mas é também um lugar onde se acontecem muitas graças. Ali então havia uma família, uma criança que estava doente, entre 2 e 3 anos, uma criança muito pequena, e ele tinha um tipo de tuberculose. Então eles pediram para o padre ir lá, e eles acreditavam que a criança ia mesmo morrer. Então o padre rezou sobre tudo para que a família aceitasse a morte dessa criança. Mas ao mesmo tempo, ele fez algo inesperado. Ele tinha recebido o pacotinho que sua mãe tinha enviado. Pegou um pouquinho da terra do túmulo de Teresinha e colocou na língua do bebê. Ele fez isso e voltou para casa. Algumas horas depois, alguém foi buscá-lo. As pessoas então lhe disseram que tinha acontecido algo terrível e ele precisava ir bem rápido. Então ele pensou, a criança já morreu e vamos precisar preparar o enterro e acompanhar a família, porque para a mãe era muito difícil. Então, quando ele chegou nesse pequeno barraco, o que ele vê? Ele vê o pequeno bebê que estava à beira da morte mamando na sua mãe. O pequeno menino estava curado. Passarei o céu a fazer o bem sobre a terra. Esta foi a última promessa de Santa Teresinha antes de morrer. Os inúmeros testemunhos de milagres, as conversões que acontecem a partir da sua intercessão e a sua doutrina espiritual são provas da sua fidelidade, são provas desta intercessão para conosco, que ainda continua a nos valer nessa hora. E é por isso que eu quero convidá-los a juntos a rezarmos, porque ela continua a ser fiel a esta promessa. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor, do alto dos céus, despeje sobre nós estas rosas que levas em teus braços, a rosa da humildade, para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o jugo do Evangelho. A rosa da confiança, para que nos abandonemos à vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia. A rosa do amor, para que, abrindo nossas almas sem medida à graça, realizemos o único fim para o qual Deus nos criou à sua imagem: amar-lhe e fazer-lhe amar. Tu que passas teu céu fazendo bem na terra, ajuda-me nesta necessidade e concede-me do Senhor o que te peço, se for para a glória de Deus e para o bem de minha alma. Amém.